Bi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E faremos para executarmos as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram.
Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Oi pessoal, muito boa noite a todos vocês, espero que estejam bem. Bom, como costumeiramente fazíamos, obrigado Jássio, como costumeiramente fazíamos se estivéssemos lá na Casa da Paz agora, né? Fisicamente lá na casa. Boa noite, Márcia. Boa noite, Débora. E se estivéssemos lá na casa, boa noite, Cris. Estivéssemos ali na Casa da Paz agora, estaremos tendo alguma poesia, certamente, ou algum outro texto, e em seguida teremos uma prece, né? E não que isso seja um ritual necessário, né? Mas aqueles momentos lá na Casa da Paz estão nos fazendo falta, né? Essa impossibilidade de estar ali fisicamente naquela atmosfera de energias tão boas, né? Que nem sempre, infelizmente, né, os nossos lares conseguem refletir essa mesma atmosfera. O bom seria que todas as nossas casas fossem assim, né? Que a nossa casa, de forma geral, fosse assim, refletisse aquela atmosfera. Mas por enquanto que nós não conseguimos isso, né? Principalmente por uma questão, vamos dizer assim, de uma maneira que não fique tão deselegante, mas a natureza fluídica dos ambientes, elas correspondem ao coletivo dos seus moradores, né? Então, o conjunto das pessoas que vivem dentro de uma casa que forma a atmosfera fluídica daquele ambiente. Ali no Centro Espírita nós temos uma quantidade de espíritos, né? Não só em tratamento médico mesmo, né? Como também os espíritos trabalhadores da casa. Então a quantidade de espíritos equilibrados que estão ali, que estão numa outra atmosfera de vida, e eles conseguem resplandecer essa atmosfera através do seu psiquismo, gera todo aquele ambiente energético. Fora os próprios trabalhadores também, que já preparam energeticamente o ambiente para nos receber. Então, aquela sala que nós estamos sentados ali, ela fluidicamente ela já foi preparada com energia para nos receber. E depois disso, nós temos os trabalhadores e a equipe espiritual que vai, de forma, às vezes, até particularizada, trabalhando com cada um. Então, ao chegarmos ali, nós sentimos tudo isso. E aí é normal a gente relaxar, às vezes a gente acaba até cochilando um pouquinho, né? Então, e hoje, dentro de nossas casas, né? Nós será que conseguimos manter essa atmosfera fluídica, pelo menos um pouquinho parecida lá, né? De forma que a gente tenha um ambiente doméstico salutar, em que a gente possa, semelhante a um ninho, né? Onde nós vamos ali repousar, renovar as nossas energias, que a gente possa transformar os nossos lares dessa forma. Para isso é necessário
a reforma íntima de cada um de nós, a vigilância nos pensamentos, né? É necessário também que a gente observe a nossa conduta, aquilo que a gente fala, a forma como nós tratamos uns aos outros, a forma emocional, como nós percebemos um ao outro, a vontade de estar perto, o carinho, o amor recíproco, né? E aquilo que nós emanamos verdadeiramente uns pelos outros. Não somente sorrisos da boca para fora, né? Mas verdadeiramente, né? O amor que sentimos um pelos outros. Esse é o ambiente que nos permite viver um pouquinho dessa atmosfera um pouco parecida lá com o centro espírita, né? De forma que a nossa casa seja também um lar. Tem uma amiga nossa aqui, no comentário, está dizendo o seguinte: mesmo sozinha, há dias em que me sinto desequilibrada. Eu também, Crane, convivendo com as pessoas, eu também tem dia que eu me sinto desequilibrado também. Esses altos e baixos fazem parte da nossa vida. Você não está sozinha não, minha irmã. Viu? Isso não quer dizer que a sua dor seja menor por isso, não, de forma nenhuma, né? Mas é porque, assim, como eu estou fazendo um comparativo, né, do centro espírita com a nossa casa nesse momento, para não ficar parecendo que eu estou menosprezando ou minorizando a sua dor. Não é fato, não é verdade isso, não é um fato. E de fato, o que você está falando aí, né, que os pensamentos e a prece ajudam a harmonizar, sim, isso é verdade, né? Verdadeiramente acontece, né? Mas aquilo que somos é o que resplandece, né? Aquilo que verdadeiramente somos. Porque eu digo isso, o recurso do pensamento e da prece, se eles não forem um contínuo, de muito pouco adianta, né? É como se você estivesse sentindo, por exemplo, um mau cheiro dentro de casa e você ligasse um ventilador. Temporariamente, aquele mau cheiro vai sair por causa que o ventilador vai espargir, né, no ar aquele cheiro, vai espalhar. Mas se você desligar o ventilador, na sequência o cheiro volta, né, se você não tirou o foco daquele mau cheiro dentro da casa. Então, semelhante a isso, se nós não cuidarmos da emanação verdadeiramente, de onde provém toda essa energia que a gente sente, que somos nós mesmos, né? Os habitantes da nossa casa, ou já que a gente mora sozinho, nós e os habitantes que moram conosco, né? Porque ninguém nunca mora sozinho. Disso você pode ter certeza. Alguém está morando com você. Morando no sentido assim de estar mais frequentemente participando da sua casa, seja encarnado ou seja desencarnado. Eles estão espalhados aí por diversas razões e motivos. Veja o caso do nosso amigo Divaldo Franco, né? Passou 40 anos num processo obsessivo, né? 40 anos, mesmo ele sendo desculpe, um médico já experiente, alguém que já estava trabalhando bem, com mais afinco, com mais dedicação, com uma compreensão até maior do que a média, né? E mesmo assim ele passou por toda essa dificuldade. Então, aí eu não vou dizer por nós, mas eu vou dizer por mim. Então eu preciso realmente me cuidar muito mais para que dentro da minha casa, o meu ambiente doméstico se torne um lar e seja o mais harmonioso possível. Mas vai depender de mim e das pessoas que aqui moram, né? Se depender das outras pessoas com quem eu convivo a casa, aqui seria o céu, né? Acho que quem bagunça a coisa aqui mesmo sou eu, disso eu não tenho a menor dúvida. Bom, gente, temos um assunto para falar aqui hoje, que o título é Palavras de Vida Eterna. Não sei se vocês já ouviram falar isso em algum lugar. Inclusive, tem um livro que foi psicografado por Chico Xavier que tem esse título, Palavras de Vida Eterna. E esse livro ele vai tratar de pequenas passagens do Evangelho, trechos, né, versículos bíblicos, vamos assim dizer, mas não é bíblico de forma geral, é bem específico porque trata das mensagens de Jesus. E nesse contexto o Emmanuel discorre a respeito dessa passagem. Mas não foi por essa razão que esse nosso bate-papo aqui foi elaborado, né, foi pensado. Quando pensamos nesse tema, foi por conta de uma passagem que está lá em João 6, se não me engano. Deixa eu só confirmar se é João 6 mesmo. Isso, João 6. E está lá em João 6, 68. Versículo 68. Eu sou ruim de gravar esses números aqui. E diz o seguinte: E respondeu-lhe, pois, Pedro Simão: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde vamos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna.
E nós cremos e temos sabido que és tu, o Filho do Deus vivo. Essa passagem ela me marcou bastante, fazendo alguns estudos. Me marca pessoalmente porque é o seguinte, ela é um momento em que Jesus chega numa cidade, também não me recordo agora o nome da cidade, mas se não me engano foi Cafarnaum. Mas Jesus, ao entrar na cidade, algumas pessoas começam a procurá-lo. Vou dizer, você estava aqui, eu não sabia, eu vim te ver. Aí Jesus fala, né? Vós me procurastes porque comestes do pão e te saciastes. Aí ele está fazendo uma referência a quando Moisés, no deserto, durante lá 40 anos, ele alimentou as pessoas com pão material. E esse pão material, que ele chamava de maná, era um pão que eles diziam assim, que era um pão que desceu do céu, porque tinha lá a famosa Arca da Aliança, e dentro dessa Arca da Aliança gerava-se um alimento que era compartilhado para aquelas pessoas. Estavam no deserto, não tinham bem o que comer, não tinha delivery, não tinha disque nada naquela época, né? E eles não tinham percepção e não tinha realmente o que fazer. A natureza não oferecia nada que eles pudessem se alimentar. E nesse momento do deserto, Deus conversando lá com Moisés, resolveram fornecer uma máquina que criava um tipo de alimento e podia ser compartilhado com as pessoas. Era um pão bastante nutritivo, diga-se de passagem, porque alimentava aquela multidão de pessoas. E as pessoas ficaram muito impactadas com aquela situação, mas depois aprenderam a conviver com aquela história ali, né? Eles diziam que iam 2 anjos carregando essa arca, e quando as pessoas tinham que se alimentar, a arca descia e ali acho que Moisés retirava o pão e compartilhava entre as pessoas. Depois a arca voltava de novo para a mão desses anjos e eles iam lá acompanhando o pessoal. Bom, e aí quando Jesus faz essa referência à Arca da Aliança, né, o pão que desceu do céu, aí ele vai dizer o seguinte, que vocês trabalhem, que nós, né, vocês, no caso nós, enquanto humanidade, trabalhássemos não pelo pão que perece, mas pela vida que floresce. Não trabalheis. Deixa eu pegar só a referência exatamente do que ele vai te dizer. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus. Então, repetindo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Eu conversando hoje com minha filha, né, e ela tem 10 anos, e assim que eu falei com ela dessa passagem, expliquei para ela o que acontecia lá com o caso de Moisés, quando eu citei isso, essa parte do trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, ela falou, pai, Jesus estava usando uma metáfora, né? Aí eu parei assim, meu Deus, esse povo jovem hoje já consegue captar tudo com extrema facilidade. E ela tem uma sensibilidade muito grande para esses detalhes. Então ela já tinha entendido que Jesus estava falando e fazendo uma comparação que o que ele trazia para a humanidade era um pão que não era somente material. Porque quando foi preciso também ele foi lá e multiplicou os pães, né? Ou então, quando foi preciso na festa, nas bodas, a primeira atividade pública dele, né, o milagre público de Jesus, porque às escondidas ele já fazia seus milagres, né? E a prova maior disso é o fato de que Maria chama ele no momento em que acaba o vinho da festa e diz assim, meu filho, vem cá, o vinho da festa acabou, veja aí o que você pode fazer. Aí, minha mãe, né, mulher, não está na hora ainda de que eu apareça, né? Eu não tenho a permissão ainda de me mostrar publicamente, você vai me complicar. Mas pedido de mãe a gente não nega, né? Jesus, um filho obediente, né? Ainda que ele fosse moralmente superior à mãe, mas ele respeitava muito Maria, e um pedido dela ele jamais poderia negar. E não foi à toa que ele consente, né, que irá fazer alguma coisa. Mas só pelo fato de Maria ter chamado ele para explicar que aquilo tinha acabado, o vinho tinha acabado, é porque na cabeça dela ele podia resolver aquele problema muito tranquilamente. Ou seja, a quantidade de eventos que Maria já tinha presenciado na vida de Jesus deveria ter sido imensa, então, né? A quantidade de milagres outros que ele devia fazer no ambiente doméstico ou de forma oculta, né? Como manda a caridade, né? Não é só por uma questão de não ficar mostrando-se por aí.
Quando foi necessário para provar e mostrar algumas questões, ele foi lá e fez de forma pública, mas a maioria das suas curas, dos seus milagres eram feitos em particular, como manda a caridade, inclusive. Mas isso nos chamou a atenção, né? E ao voltar para esse ponto, Jesus foi lá também, em outro momento, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com pães e peixes, né? Com alguns de cada um, fez ali a multiplicação dos pães. Então, mas aqui nesse momento ele está se referindo de forma metafórica, né? Como minha filha Gabi já me chamava a atenção, justamente para um fato, em que ele se coloca como o pão do céu. E ao se colocar como o pão do céu, ele diz assim, ó, quem se alimentar de mim, terá em mim a vida eterna. Olha que interessante, né? Mas por que ele fala vida eterna, uma vez que nós somos espíritos imortais? E já temos a vida eterna. Mas por que ele chama atenção a isso? Bom, você ter vida eterna é uma coisa. Você viver é outra coisa, né? Então, assim, biologicamente, no sentido espiritual, se é que a gente pode chamar assim, né? Mas a vida biológica não é só humana, somente nesse nível material. A vida biológica é espiritual também. Então, o nosso princípio de vida espiritual, ele funciona o tempo todo, né? Nós somos um espírito imortal. Até aí, tudo certo. Mas será que aquelas pessoas que vivem angustiadas ou que vivem presas em sentimentos de culpas, aprisionadas em sua consciência, elas estarão realmente vivendo? Ou elas estarão vivendo um inferno, um tormento tão grande, da qual elas podem dizer que elas não têm vida? Esse é um ponto que nos chama a atenção. Em outra passagem, quando Jesus diz assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mais uma vez, ele está chamando a atenção para a gente de um detalhe, né? Nós não estamos vivendo. Porque se estivéssemos vivendo, ele não estaria dizendo que estava vindo a nos trazer vida. Então esse é outro detalhe que chama a atenção quando estamos fazendo esses estudos. Então perceber que nós não temos vida e que a vida que nós levamos não é verdadeiramente uma vida, né? E a gente não pode falar simplesmente de um tipo de vida biologicamente falando, né? Por exemplo, se você passar o dia inteiro deitado numa cama, vegetando, aquelas pessoas que estão naquele estado de doença, elas estão vivendo? Biologicamente você pode dizer sim, mas não é essa forma biológica do funcionamento dos órgãos, mas é de você estar participando, você está crescendo, você está executando as suas atividades, você está evoluindo enquanto espírito. Então a vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Em outra parábola ele também já dizia. E tem outro momento que Jesus diz o seguinte, que também o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu digo são espírito e vida. Olha outra informação que vem de Jesus também, que é extraordinária para a gente, para entendermos esse conceito de palavras de vida eterna. Então, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, você viver na carne somente pela carne, biologicamente eu estou vivo, certo? Mas o seu espírito está vivo aí dentro de você? Você como espírito habitando o corpo está vivo? Quando Jesus nos convida a essa vida, é porque do ponto de vista dele, né, do ponto de vista de alguém que vê as coisas de um outro ângulo muito maior e mais verdadeiro do que aquele que nós estamos vendo hoje, ele entende que nós não estamos vivos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, para ficar mais fácil o entendimento, talvez, né? Sabe aquelas pessoas que às vezes nós ouvimos na televisão, no noticiário, que ficaram presas durante 15 anos no porão de uma casa? Elas estavam sendo sequestradas e aí eram mantidas em cativeiro, ou o próprio pai ou algum familiar que escondia essas crianças ali, essas pessoas, no porão de uma casa. Por diversas vezes nós já vimos esse tipo de notícia, né? Pois bem, a pessoa passa ali durante 15 anos vivendo daquela forma, sem respirar um ar puro, sem ver a luz do dia, sem sentir a brisa no rosto, sem tomar um banho de mar, sem tomar um banho de rio, né? Sem ter comido um tipo de alimentação diferente, sem imaginar até mesmo que o mundo tem o tamanho que tem.
só vivendo dentro daquela prisão ali, num quartinho escuro e um porão. Qualquer pessoa que olhasse para aquela situação e estivesse fora daqui, que conhecesse o mundo, percebia claramente que aquilo ali não era vida, né? Apesar da pessoa estar ali viva durante 15 anos. Ela entenderia isso. Ou como no mito da caverna de Platão, né? As pessoas que viviam ali dentro de uma caverna escura e viradas para a parede, elas só viam alguns reflexos, viam sombras, na verdade. Então, não viam também vida. É engraçado que são bem parecidas essas ideias. Por quê? Porque são ideias superiores à humanidade. Então, eles falam basicamente a mesma língua, né? Vamos dizer assim. Então, essas pessoas não tinham vida. E eu creio que da mesma forma, e entendo, né? Não somente creio, mas eu entendo também que da mesma forma Jesus nos olhava e nos olha. E aí nos faz o convite, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Porque quando ele nos observa num mundo de provas e expiações, e na época que Jesus veio aqui, com certeza ali não era um mundo de provas e expiações, era ainda um mundo primitivo, né? Me referindo aqui à escala espírita, que falar do mundo primitivo, o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração para onde nós estamos indo agora. Então, quando Jesus nos olha naquela época, então diz exatamente isso, né? Eu sou o pão que desceu do céu e vim para vos dar vida. E quando ele nos diz para que a gente trabalhe pela comida que permanece e não pela comida que perece, o que ele está querendo nos dizer com isso? Olha, às vezes nós invertemos a lógica das coisas. Por exemplo, alguém que não tem um contato com as questões espirituais da vida, né? Quando eu falo contato com as questões espirituais, é com esses ensinos que nós entendemos e conhecemos através da doutrina espírita. Imortalidade da alma, reencarnação, né? A pré-existência do espírito. Ou seja, eu já vivo antes de estar aqui nesse corpo, eu já tinha uma vida. E depois que eu desencarnar, que eu sair dessa fase, eu vou continuar vivo. Então eu vivia antes, vivo agora e viverei depois. Então quando nós falamos disso e vamos entendendo o que significa esses detalhes, entendemos também que a vida é única, apesar de estarmos em corpos diferentes, mas a vida é única, porque são as experiências que eu vivo enquanto espírito, que estarão armazenadas em mim enquanto espírito. Então por isso que não tem vidas, né? A vida é única. São roupagens e corpos diferentes em épocas diferentes na humanidade. Porque aquele primeiro corpo lá atrás que eu encarnei, eu poderia viver mais de 1000 anos. Eu até tentei, né? 962 foi o máximo que eu consegui naquela época. Mas depois disso eu não consegui mais nenhum corpo e nenhuma alimentação que pudesse permitir que eu vivesse tanto. E agora eu estou aqui, né? Não sei se eu chego nem ao 100. Mas aí, quando nós não conhecemos esses detalhes, quando nós não entendemos, quando nós não transformamos isso numa consciência, é normal que a lógica da vida seja invertida. Por quê? Dependendo da forma cultural que você viva, e sobretudo hoje, não, tudo bem, não vou dizer hoje, né? Vamos lá no passado, porque temos uma história materialista muito grande na Terra. Quando nós não vivemos sobre esses conceitos, entendemos apenas que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, que o importante é você trabalhar para conquistar coisas materiais e ter seu carro, ter sua casa, ter seu dinheiro e, enfim, ir na Europa umas 3 vezes no ano, 2 vezes por ano e ter um carro do ano e ostentar um padrão de vida elevado para as pessoas. Tal. Quando você vive com esse objetivo, e nada contra ele, né? Mas ele não pode ser o objetivo final da vida. Ele pode ser um objetivo parcial, temporário, para que você conquiste outras coisas. Que outras coisas? Uma coisa que é, do ponto de vista espiritual, a verdadeira e a essência das coisas. E às vezes, ao encarnarmos e entrarmos em contato com algumas experiências culturais, a gente vai meio que se atrapalhando nesse caminho aí. Até que chega uma certa idade, se o espírito não traz isso desde a infância, né? Porque tem muita criança que já tem essa sacada, então ele consegue passear nesse mundo, né? Veja só o caso do Buda, São Francisco de Assis, espíritos que já traziam essa essência, essa percepção do que era essência na vida deles.
Então, durante um tempo, eles ficaram meio cegos pela matéria, pelos benefícios das coisas que eles estavam ao redor deles, né? Das riquezas, do luxo, a forma cultural da vida deles. Mas depois de um tempo, aquilo lá não foi mais suficiente para mantê-los respirando um ar de vida, porque dentro deles um conhecimento anterior e amplo da vida já estava estabelecido. Ou seja, eles já tinham uma consciência espiritualizada. Eles não precisavam passar por uma experiência espiritual do tipo ter conhecimentos, ler algumas coisas. Não, já tinha um incômodo muito grande dentro deles. E ao passar por essas experiências, nós, aqui agora que nós não, muitos de nós não trazem em si essa consciência desenvolvida, espiritualizada a esse ponto. Então a gente acaba se iludindo com o falso brilho do ouro, né? Como se de fato, e até mesmo pela questão cultural e educacional, volto a repetir, né? A gente aprende isso. Nós vemos os adultos fazendo isso quando somos crianças, entendemos que às vezes precisamos manter um negócio de uma família ou dar continuidade a eles, né? Ou não, né? Ou então a gente vê o pai e a mãe se acabando de trabalhar para ter o mínimo de subsistência, e aí acabamos indo nesse movimento da nossa sociedade que preza muito mais pelas questões materiais, pelas conquistas das coisas materiais. Quando nós chegamos numa fase mais de consciência crítica, e aí essa fase, esse momento vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas encontram esse momento mais cedo, outras um pouco mais tarde na vida. Mas o fato é, quando você já começa a ter essa consciência crítica sobre você mesmo enquanto um ser, em que a vida não seria somente a conquista de coisas materiais, quando essas coisas não mais falam ao seu coração, quando elas não lhe preenchem mais, e você sente que existe algo além do que você está percebendo diante de você na realidade. É como se você sentisse dentro de você, né? Olha, tem uma cortina aqui, mas isso não representa a realidade, atrás dela tem outras coisas. E aí você começa a se questionar, a sua sensibilidade já é um pouco mais aguçada. E aí digamos que nesse momento da sua vida, esse desejo, esse sentimento, leve você para o encontro com uma religião espiritualista, por exemplo. Ou não, né? Nem sempre o caminho precisa ser necessariamente uma religião espiritualista. A filosofia pode te promover esse benefício também. O entendimento filosófico, sociológico da vida, né? Uma visão mais humanística e globalizada da vida pode te fazer entender um pouco mais, te tornar um pouco mais sensível. Se você não desenvolveu, se você não teve dentro da sua casa um ambiente doméstico que fosse capaz de despertar em você bondade, amor, tolerância, compaixão, empatia, né? Essa noção de que o outro também importa, que a dor do outro também é importante, né? Que se eu magoo o outro, isso não é algo bom, né? Que eu não devo bater nos meus coleguinhas, que eu devo respeitar os meus coleguinhas, que eu devo partir o pão e dividir as coisas com os meus coleguinhas. Quando a gente não vai percebendo essas pequenas nuances da vida, que a gente chama isso de educação doméstica, né? Mas na verdade isso é educação do espírito. Se nós entendêssemos e percebêssemos o quão importante ensinarmos desde cedo aos pequenininhos que estão vindo a esse mundo, né? A importância do respeito, da valorização do outro, do que aprender a gostar inclusive do sucesso do outro, da felicidade do outro, e a gente trabalhasse e vivesse uns para os outros nesse formato, a vida seria muito diferente. Ao invés de treinarmos nosso filho para que ele fale inglês, espanhol, francês, né? Desde pequenininho nós temos essas preocupações hoje, né? Botar as crianças desde cedo para aprender outros idiomas. Que tal ensinar o seu filho a falar o idioma do amor, o idioma do perdão? Porque o que adianta uma pessoa falar, ou melhor dizendo, o que adianta uma pessoa explorar ou emitir ou emanar raiva, ódio, inveja em inglês, espanhol, em italiano, em francês ou mandarim? Oi, Ivana, boa noite. De que adianta? Não seria melhor antes dessas coisas, ou paralelos, de forma simultânea também,
ensinar os nossos filhos a falarem a linguagem do amor, da tolerância, do perdão, da empatia, de que nós somos iguais. Porque, de fato, como espíritos, somos isso, né? Os amigos da espiritualidade sempre nos falam, né? Não existe estrelismo aqui do outro lado da vida, né? Todo mundo importa, todo mundo lá é importante. Aqui não, né? Aqui nós elegemos personalidades. Fulano de tal, fulano é advogado, fulano é médico, fulano é isso, aquilo, pelo status social da pessoa, resumidamente pela conta bancária dela, né? Ou a relevância que ela tem ali no meio social político. É dessa forma que nós estabelecemos aqui, né, as figuras humanas. Mas, no verdadeiro lado da vida, esses títulos pouquíssimo importam. O que vai importar de fato é quanto de amor que você tem, quanto de amor que você dá, qual o nível de tolerância que você tem com o próximo, com as diferenças, o quanto você é capaz de silenciar-se em suas vontades para permitir que em você e através de você Deus se manifeste, que você cumpra e conheça os desígnios de Deus dentro de você. Isso é o que verdadeiramente conta. Então essa é a primeira linguagem que deveríamos aprender desde a infância, né? A partilharmos, a sermos legais uns com os outros. Veja que isso parece ser uma coisa tão pequena, né? Mas tem gente que com 100 anos, 90 anos, 80 anos, 100 anos, 30, 17, 20, que isso ainda é muito pequeno dentro deles, né? Aí você vê, por que uma pessoa mata por causa de R$2? Por que uma pessoa acha que se ela quiser, por exemplo, o seu carro, a sua roupa, ou o seu dinheiro, a vontade dela tem que prevalecer sobre a sua? Coisa estranha isso, né? Porque ela se acha no direito mais do que o seu a ponto de tirar a sua vida. Ou então, por que você acha que a sua opinião sempre é melhor do que a do outro, a ponto de você humilhar a outra pessoa para se sentir mais? Na verdade, jamais seremos mais por rebaixarmos alguém. Poderíamos ser mais egoístas, mais vaidosos, mais intolerantes, mas nunca de fato superiores a absolutamente nada, no sentido real da vida, no sentido verdadeiro, espiritualmente falando. Esse corpo está aí, né, e vai cair uma hora e não vai levantar-se mais, mas seu espírito vai, a sua vida vai continuar. E o que você vai levar daqui? O que você vai levar daqui são as experiências de amor e bondade que você produziu, as lágrimas que você secou, as pessoas com quem você verdadeiramente ajudou sem esperar nada em troca, né? Que você não esperou recompensa nem dela nem de ninguém, o bem que você fez até mesmo sem esperar que Deus lhe retribuísse alguma coisa. Porque se você está esperando algo de Deus, você continua fazendo algo de bom porque alguém vai te dar alguma coisa em troca, e não porque você se tornou uma pessoa boa. Então é muito importante termos o cuidado de fazermos o bem realmente sem esperar absolutamente nada em troca. Porque no dia que você ou eu chamar alguém de ingrato, já sabe, né? Você não fez nada de bom para aquela pessoa, não. Você só fez uma troca e não recebeu de volta aquilo que você esperava. Mas não vou entrar em outros critérios de julgamento aqui sobre esse caso, porque do outro lado da vida não é assim que acontece. Você pode fazer o bem, pode ajudar as pessoas, mas lembre o seguinte: e você aprendeu o que na ação do bem? A ação do bem, ela serve não para mostrar que você é bom, mas que você está se exercitando no bem. Então toda oportunidade de servir é uma bênção. Então quando Jesus fala que trabalhássemos então pela comida que permanece, não a que perece, ele não está dizendo que você não precisa se importar com as coisas materiais, mas que elas tenham uma outra finalidade, que não seja assim: eu vou trabalhar para encher minha conta bancária. Sim, e depois? Como naquela outra parábola, que Jesus vai dizer o seguinte, que havia um homem rico, né? E esse homem rico teve uma colheita fabulosa, encheu os celeiros dele, e aí ficou pensando: meu Deus, eu preciso
fazer alguma coisa porque eu tenho tantos frutos, né? Eu tenho tantas coisas e o meu celeiro não vai funcionar, é pequeno demais para atender a tanta coisa que eu tenho para guardar. Aí já sei, vou derrubar aquele celeiro ali, vou construir outro e vou encher-los de outras coisas. Aí foi lá, encheu, derrubou, construiu outro celeiro, né? É como se ele dissesse, ó, aquele banco para mim não serve para guardar meu dinheiro, vou construir um outro banco muito maior, né? Assim, uma casa muito maior para guardar minhas coisas ali dentro. E depois ele disse assim, ó, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Bebe, come, descansa e folga. Né? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aí vem aquela famosa frase, né? É assim que acontece com aqueles que são ricos para com Deus. São ricos, né? Na vida, mas não são ricos para com Deus. O que ele está dizendo? Ele está ilustrando exatamente essa experiência de trabalhar somente para amealhar coisas, para acumular bens e riquezas. E não para ser rico para com Deus. Quando ele diz assim, rico para com Deus, não é que você vai fazer uma caderneta de poupança no céu, mas é que a riqueza, aquilo que promove vida e bem-aventurança em você, no outro lado da vida, é justamente as virtudes. E Jesus deixou isso muito claro lá no Sermão da Montanha, quando ele elenca, né, uma série de virtudes que precisam ser eternizadas dentro de nós, para que nós possamos atingir aquilo que ele chamou de reino dos céus. Então, essa eternização de virtudes, elas não irão acontecer em um dia, em uma vida, ou em 2 ou 3 vidas. Né? Talvez em 2, 3 vidas você vai conseguir desenvolver alguma porcentagem da necessidade que você tem enquanto espírito. Mas somente uma vida como espírito imortal, vivendo milênios, milhões e milhões de anos para desenvolver tudo aquilo. E o que Jesus propõe no Sermão da Montanha, no desenvolvimento das suas virtudes, é que essencialmente seríamos chamados filhos de Deus, veríamos a Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Então, quando você atingir o máximo daqueles todos os sentimentos, você poderá ter acesso a uma outra realidade de vida. A realidade da plenitude, a vida que Jesus nos propõe. E essa vida é a comunhão com Deus, a comunhão com o todo. Como ele mesmo dizia, eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E ao fazer essa vontade, ele tinha prazer em viver, porque ele estava vivendo com um propósito. Não é esse propósito de dizer assim, não, daqui no final do ano eu vou ter um dinheiro para poder comprar uma televisão nova, para viajar para não sei para onde, para trocar de casa, de carro. Não, esses objetivos, beleza, eles funcionam, são ótimos, nada de errado, nada contra eles. Mas a sua vida não pode estar limitada a eles. A sua vida é maior. Você pode até fazer tudo isso, né? Mas não esquece, nesse caminho, durante a conquista dessas coisas, você desenvolva as virtudes. É muito mais importante do que acumular bens no celeiro que você está querendo construir aí, né, para colocar os seus bens, suas riquezas. Lembre-se de desenvolver suas virtudes, seu amor, sua paciência, sua resignação, sua tolerância, e de tentar obter um outro olhar sobre a realidade. Quando Jesus nos propõe essa multidão de ensinamentos, e essa quantidade de informações que são preciosíssimas e precisamos nos dedicar ao estudo delas com afinco, com seriedade. Mas é um estudo que vem da necessidade do coração de cada um. Né? Nem sempre as pessoas estão, de fato, importando-se com isso. Mas basta você olhar um pouquinho mais, com mais carinho, buscando entender o significado de uma parábola ou outra ali, tentar esticar a sua visão um pouco a respeito de Jesus, não vê-lo como um símbolo pregado numa cruz dentro de uma igreja, sabe? Entender que ele é um ser real, alguém que veio a alguém que já existia antes desse mundo e que já era Jesus antes do mundo ser o que ele era bilhões e bilhões de anos. Alguém que tem uma profunda compreensão da vida e que está nos convidando, né? Está nos trazendo um convite para que nós possamos viver de forma plena e abundante. Ah, mas está tão bom aqui. Bom, você está morando numa caverna. Você ainda está morando num porão da vida.
Infelizmente, esses momentos que nós estamos tendo aqui, ainda, por mais que a gente tenha um pouco de lucidez em alguns momentos, por mais que a gente sinta algumas coisas legais em alguns momentos, mas ainda isso aqui, gente, é o início da nossa jornada evolutiva. Não é exteriormente que eu estou falando, não. Eu estou falando dentro de nós mesmos. Nós estamos dentro do porão da nossa consciência. Nós estamos ainda na caverna dos nossos sentimentos. É preciso que um ser desse aqui para nos ensinar sobre o amor, sobre a tolerância, sobre a compaixão. E até hoje nos maltratamos. Até hoje nos desrespeitamos. Até hoje elegemos o nosso egoísmo em primeiro lugar, ao invés de ceder, às vezes, um pouquinho do que nós temos, né, para o outro. E aí estamos nos acostumando a dar o que nos sobra, né, ao invés de dar aquilo que nós podemos dar, que é o melhor de nós. Então, o convite que Jesus nos faz é para dar o melhor que nós temos. Às vezes, quando eu estou com alguma dúvida sobre, poxa, será que eu fiz bem? Será que eu podia ter feito mais? Uma vez, nunca esqueça um conselho que eu recebi. Para que essa dúvida não exista mais na sua cabeça, faz o seguinte: faz tudo que você pode com o máximo de dedicação que você puder. Tudo que você tem ao seu redor, de pensamentos, de recursos, seja financeiro, inteligência, emocionalmente, de poder contar com outras pessoas, movimenta tudo que você puder. Esse é o parâmetro para você jamais ter dúvidas sobre se você fez tudo o que realmente podia ou não. Tá? Faça isso. O melhor com o que você pode, com aquilo que você tem hoje. Ao fazer isso, lembre-se, primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele ainda acrescenta, né? De todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento e de toda a vossa alma. E lá, para os judeus, ainda está escrito assim, ó, com todos os vossos recursos. O que isso quer dizer? Que dar o melhor que tem em você ao outro, não é dar o que te sobra. Então, no seu relacionamento afetivo e amoroso, né, com as pessoas, você tem dado o que te sobra? Você faz as suas coisas de forma egoísta e compartilha 15, 20 minutos do seu dia com as pessoas com quem você ama? Então você está dando o que sobra. Você não está dando o melhor de si. Você tem feito pelas pessoas com que você convive, as pessoas que você ama, no seu trabalho, ou em todas as relações da sua vida. Você tem ofertado o que para quem? Porque, preste atenção, se você tem vivido para a satisfação dos seus instintos, para a satisfação dos seus desejos, das suas realizações, porque está na moda isso, não, o ser humano tem que ser realizado, porque senão ele não consegue viver em paz e ter felicidade, né? Isso se chama egoísmo. Jesus deixou claro uma mensagem para nós, né? Quer ser o maior de todos, seja o servidor de todos. Tem um filme que não está mais em cartaz, mas você encontra facilmente aí, o filme da vida de Divaldo Franco, né? Tem um momento em que ele vai se matar, e aí os espíritos conseguem, né, evitar que ele cometa o suicídio. E na próxima cena desse filme, tem Joana de Ângeles conversando com ele, que é a mentora espiritual dele. E ela fala que a única forma dele encontrar felicidade seria na entrega e no serviço ao próximo. Joana está contradizendo a Jesus? Não, né? Ela está reafirmando o que Jesus diz. Que nós só encontraremos vida, plenitude e abundância ao servirmos. A gente fica imaginando que servir vai ser assim, ó, quando alguém me pedir alguma coisa eu vou dar ela e pronto, tá, servir. Como se o bem fosse 15 minutos que você vai se dedicar, né? Como se a bondade fosse tomar conta de você de forma completa, porque na Páscoa você deu um ovo para alguma criança. Ou porque você no Natal deu cestas básicas para alguém. Porque na pandemia agora você está, né, distribuindo cestas para algumas pessoas, por exemplo. Ao fazer tudo isso, quanto de amor está indo? Quanto de amor está indo dentro de você? O quanto você está dando de si mesmo? O primeiro estágio da caridade é na matéria, né? Na materialidade, você vai dando coisas, certo, sem problema algum, mas ela precisa amadurecer a tal ponto
como o apóstolo Pedro disse, né? Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Né? Imaginem só. Eles não tinham mais nada materialmente o que compartilhar, mas eles deram o que ele tinha, ou seja, amor. Então, o amor, a vontade que as pessoas pudessem crescer e se desenvolver, que as pessoas tivessem vida e saúde, eles deram. Então, veja você que dar não significa distribuir roupas que você não quer mais em casa, né? Que não é você pegar ali, você tem 5 pacotes de arroz dentro de casa, você diz, eu posso dar aqui, tem arroz sobrando, né? Não. É você dar de você, do amor que você tem. Dá lá, é preciso dar o pão material também, né? Infelizmente a nossa sociedade é muito injusta ainda. E é necessário sim a intervenção material. Mas junto com a intervenção material, leve um pouco de Deus para as pessoas, permitindo que Ele passe um pouquinho dentro de você também. Então permita que Deus cresça dentro de você, que Jesus ganhe espaço dentro da sua consciência, para que ao tratar os outros você possa sentir Deus reverberando em você e que as pessoas que estejam convivendo contigo, elas possam também sentir essa presença, esse amor, esse cuidado, de tal forma que não haja mais diferença entre você e o outro. Que não é pelo fato de você estar dando alguma coisa que você é superior a alguém. Enfim, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que as palavras de vida eterna do Cristo continuem nos abençoando e norteando os nossos caminhos. Que Jesus cuide de cada um de vocês, como tem cuidado sempre, e que vocês cuidem da presença do Cristo com muito amor e carinho dentro de vocês, tratando Ele como Ele merece ser tratado, e não em 15 minutos por dia, mas que Ele possa tomar conta da vida de vocês em todos os instantes, em todos os pensamentos, em todos os gestos, em cada lembrança, em cada planejamento futuro. Fique com Deus. Até a próxima, gente.